E ele pede para que nós possamos meditar em 2 Coríntios. Começamos no capítulo 2, versículo 14. Se vocês estiverem com a Bíblia aí. Ele fala sobre a graça, ele fala sobre o caráter, os frutos. Ele fala sobre a segunda chance que ele está nos dando. A possibilidade de nós podermos ter uma aliança nova. Porque ele, nesses tempos, ele está nos oferecendo algo novo. E poucos estão vendo, poucos estão assimilando e recebendo esse novo. Muitos ainda estão parados no passado, olhando para os traumas, para as feridas, para as decepções, para as coisas do passado. E estão perdendo a oportunidade de estar vivendo o novo. Quando ele fala de caráter e frutos, ele fala da transformação da gente, do que nós podemos oferecer hoje e que nós não oferecíamos lá atrás. E aí diz assim: mas graças a Deus, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, ou seja, para os que estão perecendo. Somos cheiros de morte, mas para aqueles que são salvos, somos aroma de vida para a vida. E quem está preparado para essas coisas? Porque não somos mercenários da palavra de Deus. Não somos. Como tantos outros, ou seja, os falsos profetas, aqueles que mudam a palavra do Senhor, aqueles que vestem a carne para falar da palavra do Senhor. Então, nós não somos mercenários da palavra de Deus, como tantos outros, mas falamos em Cristo com sinceridade da parte de Deus e na sua presença. Oh, glória! E quando ele fala aqui que nós falamos em Cristo com sinceridade da parte de Deus e na sua presença, ele está dizendo que a nossa vida, o nosso coração, o nosso falar, o nosso olhar, as nossas atitudes, a nossa vivência com as pessoas, a paz do Senhor, Eridan, nós somos a verdadeira mensagem do amor de Cristo com sinceridade, que vem da parte de Deus, na presença dele. Porque por nós mesmos, nós não seríamos essa pessoa que nós somos hoje. Nós não estaríamos agindo conforme a palavra do Senhor. Nós estaríamos agindo como o mundo nos ensina, como o passado nos ensinou, com as feridas, com os traumas, com as coisas terrenas, com as coisas da carne. Mas hoje, quando nós estamos buscando mais e mais, dia após dia, a palavra do Senhor, para sermos esse aroma suave para aqueles que querem a vida e cheiro de morte para aqueles que perecem, ou seja, aqueles que ainda não querem ser salvos, aqueles que têm um coração endurecido, nós amedrontamos a vida deles. Mas em amor nós conseguimos chegar a todos, porque o Senhor nos ensina isso. Por nós mesmos nós não conseguimos. Nós temos uma carne julgadora, uma carne condenatória, uma carne que bate, apedreja. É muito difícil nós podermos exercitar o amor nos tempos atuais, vendo tanto assassinato, tanto assédio, tanta promiscuidade, tanto agressão sexual, tanto assassinato. Você perdoar um assassino de alguém que você ama é doloroso, mas é preciso. Você não vai conviver com esse assassino, mas você vai perdoar para que sua vida siga, que você exerça Cristo na sua vida.
Vamos continuar aqui no 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Será que começamos outra vez a recomendar nós mesmos? Ou seja, será que estamos como éramos no passado, de falar de nós mesmos? Ou será que precisamos, à semelhança de alguns, de cartas de recomendação para vós ou da parte de vós? Os tempos atuais, será que nós temos que propagar sobre nossa vida ou nós precisamos de alguém para indicar a nossa vida? Então ele bota para que nós reflitamos, né? Versículo 2. Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos, manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas pelo Espírito vivo de Deus, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração de carne. É como eu disse no início, o Senhor faz com que a sua vida, o seu exemplo, o seu falar, o seu respirar, o seu olhar, seja o exemplo vivo de Cristo. Quando nós buscamos imagem e semelhança, essa é a aliança que o Senhor nos dá e nos oferece, que é a graça do Senhor. Porque por nós mesmos nós não conseguimos nos transformar, nós não conseguimos tirar vícios, atitudes, palavras, pensamentos. Meu Deus, como somos destruídos pelos nossos pensamentos. Então ele diz que nós somos escritos não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração de carne. 2 Coríntios 3, versículo 4. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Porque se não fosse Cristo, como teremos confiança em Deus? Porque Cristo mostrou o verdadeiro amor dele. O verdadeiro amor de Deus. Cristo mostrou que nós somos especiais para Cristo Jesus, para Deus. Deixa eu só abaixar aqui, um minutinho. Cristo veio para que nós conhecêssemos a verdadeira, profunda atitude de amor de Deus para nossas vidas. E através de Cristo nós podemos confiar em Deus. Versículo 5. Não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se viesse de nós mesmos. Olha aí. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Eu, Viviane, estou aqui não é por mim mesma, mas por Cristo Jesus. Eu me consagrei hoje pela manhã, tenho me consagrado desde ontem, porque muitas coisas estavam acontecendo ao redor e a gente acaba se perdendo e a gente acaba se envolvendo com outras coisas, outras questões, mas o Senhor me ordenou que às terças e às quintas pela manhã eu precisaria estar aqui para dar a mensagem dele. E para nós podermos dar uma mensagem, a mensagem que vem do alto, nós temos que mergulhar no profundo do íntimo do Senhor, através do Espírito Santo de Deus, para que ele possa nos guiar e falar conosco o que é que ele quer falar ao seu povo, o que é que ele quer falar à minha pessoa. Então, não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se viesse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Versículo 6. Foi ele quem também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Olha que lindo! Ele está te capacitando para uma nova aliança. Ele está te oferecendo a segunda chance. Ele está te oferecendo uma nova oportunidade. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Quando ele fala que a letra mata, ele está falando lá de Moisés, que ele preencheu lá todos os mandamentos, não é isso? E as pessoas se guiavam ali pelos mandamentos para que conseguissem chegar a conhecer a Jesus Cristo, que Jesus Cristo era o Messias. A palavra do Senhor foi escrita lá atrás, os mandamentos foram escritos lá atrás para que todos entendessem
que aquela palavra, se fosse muito seguida, sem o Espírito Santo de Deus, ela mataria. Ela viria a condenação, ela viria o julgamento, ela viria apedrejamento. Hoje em dia se fala cancelar, né? Cancela-se a pessoa virtualmente, bloqueia as pessoas virtualmente. Mas se a gente vivesse através dos mandamentos que foram ditos lá na pedra, sem o Espírito Santo, nós seríamos julgadores, condenadores, né? Aquele que jogaria a primeira pedra, quando Deus faz, atira a primeira pedra aquele que não tem pecado. Então, quando ele diz assim que a letra mata, mas o Espírito dá a vida, é porque quando veio Jesus Cristo para nos ensinar que bastam só 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Como você quer ser amado? Como você acha que é o amor de Deus na sua vida? Nós temos que aprender primeiro o amor de Deus em nossas vidas para podermos aprender a nos amar e assim podemos aprender a amar o outro. Mas aprender a amar o outro quer dizer que a cada situação existe um tipo de amor. Mas não estou aqui para falar sobre isso. Aí ele continua, versículo 7 de 2 Coríntios, capítulo 3. Se o ministério da morte, gravado com letras de pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa do seu brilho que estava se dissipando, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque através do Espírito Santo de Deus, que Jesus Cristo, sim, exemplo, Marisa, presbítera Marisa, que Jesus nos deixou o Espírito Santo. Então, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Quando nós estamos em comunhão com o Espírito Santo de Deus, ele nos guia tão suave, tão pleno, que é maravilhoso. Nós não temos medo de errar. Nós sabemos que foi ele que nos guiou. E aí ele continua no versículo 9. Porque se o ministério que traz a condenação era glorioso, quanto mais glorioso ainda será o ministério que traz a justiça do Senhor, aquela que é cheia de graça, aquela que dá a segunda chance, aquela que faz com que nós possamos apagar o passado, apagar os traumas, as feridas, as mazelas, os nossos erros, que essa justiça que ele fala, o ministério que traz a justiça é o ministério de Jesus, que ele faz nos convencer que a graça nos basta. Por que a graça nos basta? Porque nós nos arrependemos, porque nós queremos mudar o caminho e o roteiro de nossas vidas, porque nós queremos reescrever nossa vida, porque nós queremos ser guiados por aqui, que é a melhor coisa de nossas vidas. Versículo 10. Pois, na verdade, o que foi glorioso deixou de sê-lo. Ou seja, o que era a letra, o que eram os mandamentos na pedra, em comparação com a glória extremamente maior que é Jesus Cristo. Porque se o que estava se dissipando era glorioso, muito mais glorioso será o que permanece, oh aleluia, que é o Espírito Santo vivo que está aqui com você hoje, que está aqui dizendo para você, eu estou aqui, eu quero te dar um novo, eu quero te dar a segunda chance. Não baixa a guarda não, levanta a tua cabeça, se arrependa dos seus pecados, se arrependa das suas atitudes, do seu linguajar, se arrependa dos teus pensamentos, se arrependa do seu olhar, se arrependa do seu respirar ofegante, inquieto, ansioso, se arrependa da sua incredulidade, da sua falta de fé a tudo que o Senhor nos ensina. O Senhor está nos dando a oportunidade de nos ensinar todos os dias, em todo momento. Nós precisamos sim estar disponíveis. Eis-me aqui, Senhor. Fala comigo, Senhor. Graça maravilhosa e merecível. Isso mesmo, louvado seja o Senhor, porque nós temos que entender que somos pecadores, mas que temos que nos limpar todos os dias.
todo dia vai aparecer um pecado novo, todo dia vai aparecer uma falha, um deslize, e nós temos que aproveitar e pedir perdão imediatamente. Senhor, faz de mim um vaso novo, tira essa pedra que ainda permanece na minha vida. E aí ele diz assim, no versículo 12, tendo, pois, tal esperança, valemo-nos de muita confiança no falar. Quando nós vivemos isso, nós temos a confiança no que falamos. E não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o seu rosto, para que os israelitas não fixassem os olhos no restante da glória que se dissipava. Mas a mente deles tornou-se insensível. Pois até hoje, quando ouvem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhes é retirado, pois somente em Cristo ele é removido. Sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, há um véu sobre o coração deles. Mas o véu foi rasgado quando o Senhor ressuscitou para nos entregar o Espírito Santo dele. Versículo 16 de 2 Coríntios 3. Contudo, quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Oh, glória! O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A liberdade de escolha, a liberdade de querermos a vida ou a morte, a liberdade de querermos chegar na eternidade. A liberdade de Cristo nos traz vida, vida em abundância, traz prosperidade. O que é prosperidade? É falta de necessidade, tanto espiritual quanto física. E aí ele finaliza dizendo, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. É como nós começamos, né? Dizendo, porque para Deus somos um bom aroma de Cristo, para os que estão sendo salvos e para os que estão perecendo. Porque nós buscamos refletir como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. E essa transformação vem através do Espírito do Senhor. Aleluia, aleluia. Que o Espírito Santo do Senhor possa te transformar neste dia mais ainda. Que Ele possa te mostrar essa nova aliança que Ele está te dando, essa nova oportunidade, uma página em branco para que você possa escrever conforme as ordenanças do Senhor, conforme os mandamentos dele, conforme o amor, a misericórdia e o perdão dele. Que você continue buscando o Espírito Santo de Deus para a sua transformação, porque a nossa transformação é através do Espírito Santo de Deus, não é por força e por violência. Eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer isso. Não, a gente não consegue. A gente só consegue através do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é tão amoroso, ele é tão maravilhoso, ele é tão suave e leve, que ele nos limpa. Quando você olha para trás, você faz assim, poxa, eu era assim, não sou mais. Eu falava com aspereza, eu falava com dureza, eu olhava com situações tenebrosas que as pessoas se intimidavam, eu ouvia as coisas e criava incredulidade, quando a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, que nós possamos ouvir mais e mais a palavra do Senhor para a nossa fé aumentar em todas as áreas. Não somente nesta área que você está pensando, mas em todas as áreas. Todas as áreas. É dependência do sobrenatural. Aleluia, aleluia. Esta mensagem que o Senhor nos deu nesta manhã, que você possa guardar no seu coração e vivê-la hoje. Praticar ela hoje, para a honra e glória do nome do Senhor.